Quando eu começo a falar de cura financeira e a gente começa a imaginar que Deus ele vai tocar na nossa área financeira, que Deus ele vai pagar as nossas dívidas, o nosso sentimento quando se fala de cura financeira é que Deus ele vai enviar um volume sobrenatural lá no seu banco e aí as suas contas vão ser pagas, sim ou não? Mas olha só, se suas contas forem pagas, novamente você vai cair nessa situação de ficar devendo, o seu nome sendo sujo, e aí tudo vai acontecer de novo. Entenda isso, Deus ele precisa mudar a tua mente. Não adianta Deus enviar um volume extraordinário de dinheiro para a tua mão se você não sabe administrar. O nosso grande problema quando a gente fala de cura financeira, e hoje eu olho a igreja cheia, eu falo, meu Deus, todo mundo está como eu. Tem dívida. Todos nós temos dívida. E olha, entenda uma coisa, a dívida é uma coisa que você vai ter todo mês. Quanto que a gente dizima ao Senhor? E os 90? Deus recebe 10, você fica com 90. O problema é Deus ou é eu? Então a gente, para começar a ministração, a gente tem que entender o problema. O problema financeiro não está em Deus, porque assim, olha, a real, dinheiro não está faltando habilidade de administrar. Ah, mas o dinheiro diminuiu, mas não secou. E quando ele diminui, quem precisa se adequar ao orçamento sou eu. E aí então eu preciso diminuir tudo que está à minha volta, tirar o que é supérfluo e viver com o básico. Isso é o princípio da administração financeira. Então, para haver cura na sua vida financeira, Deus ele tem que tocar na sua mente. E aí, uma coisa que eu já ministrei esses dias atrás foi que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Se você tem uma fraqueza na área financeira que gasta, fala, Senhor, me ajuda. Por quê? Porque o consumismo é um pecado. Você sabia disso ou não? Que muitas vezes você gasta para suprir uma outra demanda. A pessoa está com desequilíbrio emocional, e aí ela vai para o shopping, chega lá, gasta tudo, vem sorrindo, quando vem o boleto, fica chorando. Aí chora pelaquilo que perdeu, o marido, o namorado, o casamento e por aí vai, e pela dívida. É um problema a mais. Aí fala, não, hoje eu mereço, eu vou sair, eu vou jantar no Outback, não vamos fazer comercial não, a gente não está ganhando por isso. Vamos comer num lugar top. Aí vai lá, come, vem a conta, 600, 700, 800 reais. Aí passa no cartão de crédito, é ou não é? Quem tem cartão aqui não, levanta a mão. Levanta a mão. O cartão de crédito, só para você entender, é um dinheiro que não é seu. É igual o limite especial. Quem conhece o limite? Aí você olha na sua conta, tem, sei lá, tantos mil lá de limite. Aí você fala, eu tô magnata agora eu tô fera, mano. Vou comprar aquela Ferrari, é ou não é? Aí o que acontece? Você usa o limite. Sabe quantos que é os juros do limite? E do cheque especial, quem sabe? Agora eu preciso entender isso. A culpa da ferida, ou do trauma, ou da condição financeira está em mim. Por quê? Porque quem gerou foi eu. Não adianta você querer colocar a culpa em alguém. Eu preciso assumir a minha culpa. E quando eu começo a assumir a minha culpa, Deus ele começa a movimentar a minha vida. Por quê? Porque eu assumo a culpa, eu peço perdão, e aí eu preciso mudar as atitudes, sim ou não? Só quem enxerga o problema é você. E quando você enxerga o seu problema, não adianta ficar olhando, pensando, conjecturando o que o outro está falando de você. Por quê? Porque o outro não sabe o que está acontecendo de fato. Só quem sabe é você. E aí você começa a se prender numa situação e começa a se envergonhar. Ei, não é por causa que você acordou e o dia estava chuvoso que Deus não preparou o dia para você.
Deus fez o dia para você desfrutar, e talvez aquela informação que veio para te desabilitar, ela não tem autoridade quando você desmascara ela. Como? Enfrentando. Queridos, nós estamos lendo a palavra de Esther, estamos nesse propósito de Esther. Quando nós lemos o capítulo 2, o versículo 5 ao 7, uma coisa começa a acontecer e você precisa entender isso. Por quê? Porque Mordecai e Esther eram cativos dentro de Suzã, ou seja, eram duas pessoas exiladas de Jerusalém. Eles tinham sido despatriados da sua nação, e agora eles estão em Suzã. Mardoqueu, ele está em Suzã, um ambiente de cativeiro, e dentro desse cativeiro eu acho interessante, porque a Bíblia diz no versículo 6, que quando Mardoqueu é transportado para Suzã, sabe o que acontece? Ele não vai num carro qualquer, ele não é levado como um prisioneiro simplesmente para uma terra ser cativo. A Bíblia diz que Mardoqueu, quando ele é levado para Suzã, ele vai no mesmo carro que o rei da Babilônia estava. Deus decidiu levar Mardoqueu para uma terra para ser cativo, numa carruagem especial. Agora a gente começa aqui e segura. Dá tempo de ir embora ainda, mas fica se quiser. Tem hora que Deus ele te tira de um lugar que parece seguro, tranquilo, e Ele te leva de uma forma totalmente diferente que você não espera, para um lugar que você vai ser cativo, para um ambiente que você vai precisar trabalhar, vai exigir muito de você. E era isso que estava acontecendo com Mardoqueu. Mardoqueu estava em Suzã, e eu quero entender que Mardoqueu era um servo naquele lugar. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver com projetos, porque a área financeira trabalha em cima de projetos. Então, quando você pensar no seu projeto, você precisa começar a visualizá-lo no campo espiritual, como se Deus ele estivesse movimentando essa água, para você entender que isso foi Deus que te deu, para você movimentar esse seu projeto no plano de Deus e fazer isso prosperar. Por quê? Porque quando você decide trabalhar no seu projeto, você não trabalha de qualquer forma. A igreja ela é movida por 3P: paixão, produtividade e propósito. Se a tua vida ministerial não for envolvida nesse movimento, você não consegue exercer a tua chamada.